Oi, gente. Eu, o Pedro, o Joaquim, a Antônia e a Vitória vamos a Santa Efigênia. E, dentro da proposta dada a nós, investigamos várias coisas lá. Antes de falarmos sobre o que vimos, vamos contar um pouco da história do local. Ela foi inaugurada, de fato, no final do século XVIII e no início do século XIX. Seu nome está ligado à Igreja de Santa Efigênia, uma das únicas igrejas que os negros podiam frequentar na época. Ela nasce na periferia do centro e existem muitas informações, ideias, tipos e contrastes diferentes no local, fruto de uma concentração e de uma variedade de pessoas. O bairro da Luz começou a ser desvalorizado depois da construção da ferrovia em 1961, que foi desativada 20 anos depois. O empreendimento trouxe trânsito e comércio destinado aos passageiros, afastando os habitantes anteriores. Por que esse lugar se tornou uma centralidade e como se deu ou está se dando esse processo? A Santa Efigênia se tornou uma centralidade pelo polo de consumo muito alto, por ser muito frequentado, ser um centro comercial e por antigamente ser um lugar onde havia muitos investimentos do governo, mas hoje em dia quase não há investimentos. Por que abrir negócios nessa localidade? A região é conhecida por todo o Brasil como centralidade de eletrônicos, instrumentos e luzes. O comércio lá é muito intenso e por isso grandes possibilidades de lucros e muito mercado consumidor podem aparecer para um comerciante na região. Hoje em dia, Santa Efigênia recebe milhares de pessoas que, majoritariamente, procuram as lojas de eletrônicos, pois essa localidade é um polo de consumo de produtos eletrônicos que são vendidos por um baixo preço, sendo até conhecidas no exterior. Apesar disso, a área é muito pouco valorizada e investida. Observamos diversas coisas no local, como vimos que a fiação do local é subterrânea, que as ruas são sujas e esburacadas e, é muito difícil de andar e se locomover lá. Elas também são estreitas. Muitas moradias, as moradias do local, ficam em cima das lojas, então é muito difícil ver morador mesmo lá. As construções são antigas, simples e estão, meio acabadas, assim. E lá o foco do comércio são de eletrônicos, informática e luzes, com muita diversidade nesses 3 temas. Outras observações que fizemos do local é que há uma grande circulação de pessoas, uma grande circulação de carros, já que muitas vezes o transporte de carro para lá é muito mais fácil do que ônibus, de trem, de metrô. E há muitos mendigos na rua, entre as ruas, deitado no chão mesmo. Há muitos ambulantes, e isso é perceptível em qualquer foto que você veja do local. Há uma polícia a polícia sempre circulando, mas isso não garante uma segurança boa. E os ambulantes, ao verem as polícias, eles fogem. A prostituição é muito presente durante a noite, que as atividades culturais foram muito reduzidas. Então, por exemplo, o samba, que antes acontecia sempre, não acontece mais com tanta frequência. E a última coisa que pudemos observar é que a Cracolândia é afastada do núcleo comercial das lojas. Então, enquanto você está comprando, você nem percebe que lá pode existir a Cracolândia. Os investimentos feitos no local. Segundo nossas entrevistas, poucos são os investimentos feitos no local hoje em dia. Antigamente, por ser mais valorizado, havia mais investimento do governo. O governo investe aparentemente na polícia militar para resolver o problema de segurança no local. Então artisticamente o bairro mudou muito. Antigamente tinha uma grande explosão cultural pela grande diversidade de pessoas que se localizavam na região. Tinha muito cinema, muito samba, muito teatro. E hoje em dia essas atividades estão em decadência, as culturais e artísticas, então elas estão perdendo força e diminuindo. A única atividade que acontece com frequência é um bloco de samba que acontece todo mês.
Então, as outras atividades não são garantidas e nem sempre. Agora vamos falar um pouco da segurança, que é um dos maiores conflitos que existem hoje em dia na região. Na nossa entrevista, a gente perguntou, tanto para os policiais quanto para os comerciantes e para os consumidores, e os comerciantes e consumidores disseram coisas semelhantes, como que a segurança é muito precária e fraca e que furtos ainda ocorrem. Porém, o ponto de vista da polícia foi totalmente diferente. Eles disseram que a segurança era muito boa, é muito boa, que existe muito policiamento, e, essas duas coisas se destoam totalmente. Os ambulantes e a Cracolândia na Santa Efigênia. O Estado e a Prefeitura vão contra os ambulantes por ser algo prejudicial. Os ambulantes estão ali para conseguir ganhar dinheiro e, segundo os consumidores, não atrapalham de forma significativa. Muita violência policial na Cracolândia devido ao uso de drogas e violência contra os usuários. Para os comerciantes, ambos são prejudiciais. Muitas pessoas deixam de comprar produtos em uma loja pela presença de ambulantes, porque ou eles compram dos ambulantes, ou então eles nem entram na loja, e também deixam de transitar pela região por ter medo da Cracolândia que ali existe. Prostitutas são muito presentes na Santa Efigênia, não só atualmente, mas historicamente. Já que se você ver alguns vídeos sobre a história da Santa Efigênia, você vai ver que as pessoas que moram lá desde sempre comentam muito sobre a tal prostituição que é muito presente. E essa, recentemente, vem diminuindo, mas o número de prostitutas no local ainda é muito grande. E essas trabalham depois do horário comercial da região, que é após as 18 horas. Os meios de transporte públicos da região são criticados por comerciantes e consumidores. Muitos automóveis na região, muito trânsito e muitos estacionamentos, devido à alta quantidade de carros e automóveis, como dito no item anterior. As ciclofaixas não são respeitadas na região e as faixas de ônibus são muito congestionadas. Em relação às travestis e prostitutas do local. Então, quando essas saíam de seus trabalhos, sua zona de trabalho, elas eram muito alvo de muitas calúnias e chegaram até a ser mortas por um delegado. Atualmente, existem muitos mais conflitos, este sendo conflito entre ambulantes e lojas, pois os ambulantes eles têm um preço menor. Então, eles acabam concorrendo com os lojistas e por eles se localizarem na frente da loja, prejudica o comércio desses lojistas e também afastam os clientes. Mas, em compensação, os ambulantes estão tentando achar a forma de viver deles. Então, cada um sustenta como consegue. Outro conflito é entre a Cracolândia e os policiais, pois a Cracolândia degrada muito o local e afasta muitos clientes. Porém, os policiais eles reprimem os moradores da Cracolândia de modo muito violento e muito agressivo. Então, tem esse conflito de que medida, enfim, lado da moeda. Além disso, tem um conflito entre pirataria e produtos originais, ou seja, das lojas, que nós não sabemos se é exatamente original, mas é um conflito entre a pirataria que acontece e as lojas, que está muito relacionado com os ambulantes e os lojistas, porque os ambulantes vendem produtos piratas e são muito mais baratos que os dos lojistas, e isso acaba prejudicando muito. Bom, como muitos não conhecem o projeto Nova Luz, porque ele não foi implantado de fato, ele é um projeto de renovação urbana. É um projeto com fins sociais de revitalizar a região, atraindo novos investimentos e valorizando a área. Consiste na revitalização da Cracolândia e do trecho das avenidas Ipiranga, São João, Duque de Caxias, Rua Mauá e Avenida Casper Líbaro. Perspectiva da valorização, sem certezas na prática, nem os vereadores, nem os comerciantes, nem os moradores sabem dizer. E ela foi anunciada em 2005 pelo prefeito Gilberto Kassab e cancelada em 2013 pelo prefeito Fernando Haddad. Essa é a região que vai ser implantada o projeto Nova Luz, se acontecer de fato. Sobre o projeto Nova Luz e o posicionamento dos comerciantes em relação a esse,
Através dos dados coletados com as entrevistas que fizemos, podemos perceber que poucos tinham conhecimento da proposta, mas que, ao explicarmos, eles ficaram muito receosos de que o projeto fosse aplicado, já que, apesar de muitos quererem que a área se revitalizasse, a medida os afetaria fortemente. Muitos dos comerciantes vão contra, pois seriam desapropriados e teriam as suas vidas muito prejudicadas, e muitos vão contra por afetar a cultura e identidade da região, e assim o lugar deixaria de ser propício ao comércio. Muitos vão contra, pois com a medida, muitas pessoas seriam desapropriadas de suas moradias e atividades comerciais, o que aumentaria a miséria e a violência no local. Posicionamento dos consumidores. Os dados coletados na entrevista são: poucos sabiam do projeto e, ao se informarem, gostaram da proposta de revitalização, mas por conta de frequentarem a região pelo comércio, não ficariam contentes se a identidade do lugar se desmanchassem, pois precisarem ir para lá comprar aparelhos eletrônicos, entre outros produtos. Dos policiais que entrevistamos, todos conheciam muito pouco do projeto Nova Luz, mas consideravam que a segurança do local era muito boa e que estava tudo bem. Se fosse em relação à segurança, não era necessário mais investimentos. Mas temos que pensar que esse é o ponto de vista policial, ou seja, quem efetua a segurança acha, evidentemente, que ela é boa, mas não é o que os moradores falam, os comerciantes da área, e frequentadores também. Como dito antes, é muito difícil achar moradores na região de Santa Efigênia. Então, a gente fez uma pesquisa para saber o posicionamento destes com relação ao projeto. E a gente viu que eles não são a favor, porque eles seriam retirados de suas moradias. E muitos poucos sabem dessa proposta. Então, foi uma pesquisa muito complicada de ser feita. Conclusão. É uma área que antes era valorizada, mas agora não é tanto. Uma região muito movimentada e aparenta ser como se fosse uma 25 de março. E hoje em dia ela é considerada uma centralidade.